Olá, meus amores, bem-vindos ao canal Mundo de Helena. Hoje a gente vai contar mais uma história de mais uma Helena que foi alcançado pelo nosso canal, tá? Eu peço a vocês que deixe sempre o seu joinha, deixe lá um comentário se gostou da história ou deixa um recadinho para nossa Helena, né? Que acabou contando essa história pra gente. E sempre que puder, compartilha. Para quê isso? Para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do canal, das histórias. Aí o que acontece? Ele distribui para mais pessoas. Então, quanto mais vocês darem o joinha, deixarem ok lá, mais Helenas vão ser atingidas, mais Helenas a gente vai conseguir escutar as histórias delas, tá? Hoje eu vou contar uma história que para mim foi muito triste, para Helena também foi muito triste, né? E eu quero que vocês deixem o comentário de vocês lá, a opinião de vocês lá atrás, desde quando ela começou essa história. Foi um trauma muito grande na vida dela. Hoje ela já tem uma certa idade, mesmo assim ela não esquece, né? E quero que vocês deixem o seu joinha pra mim lá, tá bom? E não esquece de escrever pra mim, tá? deb.historiasincríveis@gmail.com. Então, vamos lá para nossa mais uma história de mais uma Helena? Sem mais delongas, vamos para a história. Olá, Deb. Quando vi o seu canal, fiquei muito feliz, pois a minha história de vida foi bem difícil. Luto até hoje. Bom, meu nome é Helena, hoje tenho 48 anos e moro em São José dos Campos. Tenho 2 filhos. Vou começar pela minha infância. Nasci no interior de Pernambuco. 3 filhas, terceira filha de 7 irmãos. Naquela época, se tinham muitos filhos, pela falta de informação e descontrole de natalidade. Minha mãe nunca usou nenhum tipo de contraceptivo. Aí os filhos vieram. Também, quanto mais filhos, mais gente para ajudar na lida, no trabalho, né? Que é a lida que eles falam. Desde muito nova, já ajudava meus pais na colheita de cana-de-açúcar, o denominado boia fria. Eram tempos difíceis, pois, como vocês sabem, em Pernambuco o sol é castigante. Pegávamos o caminhão que nos levavam até a plantação às 3 da manhã. E às 4 já estávamos na lida. Ia eu, meu pai e meus 2 irmãos mais velhos. Nessa época eu tinha 10 anos, gente. Ela estava indo para a colheita de cana-de-açúcar com 10 anos de idade. Meus outros irmãos eram ainda muito pequenos, ficavam com a minha avó paterna, que moravam com a gente. E voltamos, né, da lida por volta das 5 da tarde, ou seja, das 4 da manhã até as 5 da tarde eles ficavam no trabalho. Ou seja, nunca consegui estudar, nem eu, nem meus irmãos mais velhos. Tivemos a oportunidade de estudar. Quando eu tinha 15 anos, nossos patrões, dono da fazenda que trabalhávamos, vieram até a nossa casa para ver a possibilidade de uma das filhas para trabalhar na casa grande, pois minha patroa não estava bem de saúde e eles precisavam de alguém para ajudar. Então meu pai me mandou com eles, pois as outras irmãs eram mais novas. Foram alguns meses bons, pois o trabalho na casa era melhor do que as roças de cana-de-açúcar. Foi quando um dos filhos pediu para os pais, que era o dono da casa, né, se tinham como me levar para a capital, pois ele era casado, o filho era casado e a esposa dele não estava muito bem de saúde e precisavam de alguém para ajudar na capital. Como minha patroa já tinha melhorado bastante, foram e falaram com os meus pais a possibilidade de eu ir para a casa dele. Como a oferta foi boa, meus pais falaram
que consentiam de eu ir. Eu estava eufórica, nunca tinha saído nem da fazenda, imagina ir para a capital. Então, como ela relata ali, ela trabalhava no interior, do interior, né? Então, ela nunca tinha saído nem da fazenda dela para ir para o centrinho da cidade, só vivia na fazenda e nas canas de açúcar. Então, ela ficou eufórica, né? Vai ser a minha oportunidade. Chegando lá, o casal me tratou muito bem e falaram para eu estudar, o que ela mais queria, né? Fazer um supletivo para que assim pudesse aprender a ler e escrever, pelo menos. Fiquei extremamente feliz. Cuidava da casa, lavava, passava, fazia comidas com muita felicidade, pois estava muito melhor do que eu imaginava. Comecei a fazer um supletivo à noite. Estava muito feliz. Passou-se 6 meses que eu estava lá. Foi quando o casal me chamou e me fizeram uma proposta. Que eles estavam tentando ter um filho há muito tempo e não conseguia, pois a esposa era estéril. E eles não queriam adotar alguém de fora. E como ela já morava com eles, poderiam ter um filho com ela e eles arcariam com toda a despesa da criança, dariam do bom e do melhor, um bom estudo, né? Porque além deles estarem morando na capital, eles teriam uma condição melhor do que ela para dar para essa criança. E em troca, me ajudariam com os estudos. Pensei muito e resolvi aceitar. Só perguntei de como seria isso, pois aí que eles falaram, né, para ela como que seria. Que eles iam levar ela no médico, fazer uma bateria de exames. Ela nunca tinha ido em médico, gente. Ela conta aqui que ela nunca fez nenhum exame de sangue, nenhum exame de nada, né? E assim fariam uma inseminação artificial. Que ela contou já lá para mim também, que a esposa já tinha feito, né? E como eles tentaram várias vezes e não conseguiram, resolveram fazer com ela para ver se, como já estavam todas em família, ela já morava com eles, né? Elas ficariam ali, cuidavam e adotariam uma criança como filho deles e ela viveria com eles também. Então viveria o marido, a mulher, ela e o filho dela, que seria filho deles também. E faria uma inseminação artificial. E assim foi. Logo eu estava esperando um bebê. Os meses passando e a barriga crescendo. Quando foi próximo ao nascimento do meu bebê, eles resolveram que essa criança nasceria na cidade onde eu morava, ou seja, lá no interior de Pernambuco. Não entendia o porquê, pois a capital os recursos são bem maiores. Só no final que eu entendi, né, que ela vai contar no final. Com 15 dias depois que voltamos lá para ter o meu bebê, quando faltava 15 dias para o bebê nascer, eles foram para a cidade dela. Como era distante do hospital, chamaram uma parteira para fazer o meu parto, dizendo que não daria tempo de chegarmos ao hospital. Graças a Deus, foi um parto tranquilo. Só que uma coisa estranha estava acontecendo, que eles não traziam o meu bebê para que eu o visse. Ela ganhou o bebê e ninguém trazia o bebê para ela ver, né? Eu só vi o bebê na hora que eu fiz o parto, mas nem cheguei a pegar o bebê no colo. Ele já nasceu e eles já levaram, dizendo que iam limpar o bebê, trocar, essa coisa toda, né? E me diziam que era melhor assim. Não consegui entender, pois a minha filha precisava de mim. Me deram alguns remédios e assim dormi por horas. Foi quando eu acordei e meus pais me falaram que os patrões tinham pago um bom dinheiro e que eles tinham vendido a minha filha. Os pais dela já saiu do parto e eles já levaram a criança. Ou seja, eles já estavam, quando ela foi lá para a capital,
Os pais já sabiam que ia ter uma criança envolvida, porque eles falam lá em cima, como os valores que eles ofereceram foi muito bom, eles deixaram ela ir para lá. Ou seja, eles já sabiam que ela ia ter um bebê, porque já era o planejado, né, dos filhos do patrão lá. Que eles tinham pago um bom valor pela criança e que eles não tinham condições de criar mais um filho e resolveram entregar. Isso mesmo, venderam minha filha. Fiquei em pânico. Disse que eles não podiam fazer isso, que a filha era minha. Fiquei no verdadeiro desespero, mas não teve jeito. Quando vi, eles já tinham até registrado a criança como filha deles. Como a filha dela nasceu de parteira, né? Qualquer um podia ir lá e registrar, e assim foi feito. Ela teve o filho, eles já pegaram a criança, levaram no cartório, que com certeza era uma família rica, né? Porque eram plantadores de cana-de-açúcar, uma fazenda, né, de cana-de-açúcar, registraram a filha dela como se fosse deles, né? Para isso, por isso, e o tempo passou. Meus pais nunca me falaram por quanto entregaram a minha filha, mas foi uma tristeza tamanha. Não voltei a morar com o casal que, junto com os meus pais, me enganaram. Acabei voltando para a lida da cana-de-açúcar. Nunca perdoei meus pais por isso. Sei que passávamos por dias difíceis, mas isso não justificaria o que eles fizeram comigo. Alguns anos depois, já estava com uns 18 anos. Conheci um rapaz que vou chamá-lo de Léo. Léo trabalhava na colheita de açúcar também. Acabou que acabamos nos apaixonando e nos casando 6 meses depois. Como esse trabalho hoje estão numa fazenda, amanhã está em outra, então não tinha um paradeiro certo. Outros fazendeiros contrataram eles para outra colheita. Acabou que nos mudamos de cidade em cidade até que chegamos ao interior de São Paulo, onde vivemos até hoje. Hoje eu sou manicure e o meu Léo trabalha fazendo Uber. Não temos uma vida completamente confortável, mas temos o que precisamos. E dessa união tivemos uma filha, que hoje tem 26 anos. Tinha uma filha que perdi pela ganância dos meus pais. Hoje estaria com 32 anos. Nunca mais a vi. E também nunca mais voltei na casa dos meus pais. Não perdoei eles até hoje, não consigo, já tentei várias vezes, mas não tem jeito. Sempre penso em minha filha perdida, com muito amor, e queria muito reencontrá-la. Sei que isso é quase impossível, pois pelo que fiquei sabendo, eles se mudaram para outro país. Não moram mais no Brasil. Sinto que ela nem saiba que sou eu a sua mãe verdadeira. Oro por ela todos os dias. Conto essa história para vocês, Helenas, para que fiquem atentas. Nunca se deixe ser enganadas por pessoas que vocês acham que podem confiar. Porque pode ser um arrependimento que vocês vão carregar pelo resto de suas vidas. Então ela escreve essa história aqui para dar um alerta para as pessoas que... Porque o combinado que ela fez lá com os patrões dela na época, né, é que eles viveriam junto os 4, né? Só que isso não aconteceu. Eles enganaram ela, os pais já sabiam disso e acabaram entregando a filha por vai saber quanto, né? Que não importa o valor aqui, porque aqui nós estamos falando de vidas. Nós não estamos falando de
de uma vaca, de um cachorro, de qualquer coisa que você venda, né? Um objeto, né? Um animal. A gente está falando de ser humano, que ela acabou perdendo pela ganância dos pais, a vontade dos patrões de terem um filho e conseguiram, né? Só que para tristeza de Helena, tá? Então, Helena, não sei, né? Eu acho bem difícil perdoar também, né? Porque é uma coisa que a gente nunca esquece, né? Se eles venderam o seu filho, poderiam ter vendido você também, né? Que na realidade eles acabaram, entre aspas, até vendendo, né? Porque eles deixaram você ir sabendo do que ia acontecer e que realmente seria uma perca irreparável na sua vida, tá? Helenas, deixem, né, uma palavra para essa nossa Helena, que até hoje, né, na vida dela toda, até a morte, ela nunca vai esquecer dessa filha, né, que ela acabou perdendo, por ela ser uma criança também, porque ela tinha 15 anos, né, então foi uma perca muito grande na vida dela, tá? Infelizmente, me compadeço com você, espero que hoje você seja feliz, né? Sei que não vai ser feliz completamente, mas que você consiga, né, se livrar e nunca deixe de tentar um dia encontrar sua filha. Nem que seja só para te dizer, eu sou sua mãe, eu tô aqui para o que você precisar. Tá bom, gente? Deixa o seu comentário, deixa o seu likezinho aí para mim, tá? Pra gente conseguir contar muito mais histórias para vocês. Hoje eu fico por aqui, espero vocês na próxima história. Um beijo e até mais.